Graça e paz, irmãos. É uma alegria poder participar da nossa segunda conferência Reformada Jovem, que tem um tema sobre o que é igreja, tema importante em tempos como esses nossos agora aqui, de isolamento, pandemia, onde temos algumas atividades nossas sendo mudadas na forma por conta das restrições que vivemos. E temos que pensar sempre sobre quem somos. Quando falamos sobre o que é igreja, estamos pensando sobre quem somos na verdade. E sobre vários temas da semana que vamos conversar, eu tenho a responsabilidade de tratar sobre um tema importante para nós aqui, sobre oficiais da igreja. Quem são os oficiais da igreja? Como os oficiais da igreja são indicados? Mas ainda assim, eu queria, antes de listar os nossos oficiais e dizer mais sobre eles, eu queria tratar uma questão especial, que é: a igreja precisa de organização. Algumas pessoas desenvolveram uma ideia de que, se eu organizo muito, eu perco a unção. Que a atuação do Espírito Santo na igreja, ela depende de improviso. E se eu tenho muita regra, muita coisa, eu estou limitando o Espírito. Isso é um grande erro. E as pessoas começam a achar que, se eu escrever a regra, então, se eu tenho um manual escrito, piorou de vez. Então há uma ideia que eu tenho que ser ou espiritual ou organizado. Se eu organizo muito o trabalho da igreja, eu perco esse lado espiritual. O que a gente vai perceber em Atos? Que, na verdade, eu posso ser espiritual e organizado. Uma coisa não impede a outra, mas, pelo contrário, a organização se soma à atuação do Espírito Santo na vida da igreja. Isso acontece em várias áreas. E nessa questão dos oficiais, muito mais. E já percebi aqui, na primeira carta de Paulo a Timóteo, que é nosso texto que vai ser usado hoje, como Paulo se preocupa com isso. Ele escreve a Timóteo no capítulo 3. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo está escrevendo a Timóteo, que está liderando a igreja em Éfeso. E a preocupação de Paulo é que as pessoas saibam como se comportar na casa de Deus, qual é a ordem que deve ser feita, como as coisas acontecem. Não é feito de qualquer maneira. Não é feito no improviso. Mas as pessoas devem, como Paulo escreve, como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Que ordem, que organização tem que ser feita. Quando Paulo escreve a Tito, ele fala: Tito, você foi deixado em Creta para que pusesse em ordem o que ainda faltava. Paulo escreve aos Coríntios: tudo deve ser feito com decência e ordem. Então existe ordem na igreja. A organização não vai impedir o agir de Deus, mas Deus vai nos chamar a agir de forma organizada em tudo o que fazemos, com a ação do Espírito Santo sobre a gente. E nossa referência aqui hoje vai ser muito o que a igreja em Atos viveu. Como era a liderança da igreja no seu começo. E a gente vê que a igreja de Atos começa com a liderança dos 12 apóstolos. Matias somado ao grupo dos 11. E temos 12 apóstolos liderando a igreja, como está no primeiro capítulo de Atos. Só que a igreja vai crescendo. E esse crescimento da igreja, ele traz uma demanda de uma nova liderança, um novo formato de liderança. A igreja começa com 120 pessoas, no capítulo 1 de Atos. No capítulo 4, já somos 5.000 homens. Quer dizer, então, o crescimento da igreja traz essa necessidade que possamos organizar de outra forma. Isso fica muito claro e começa a acontecer o registro disso no capítulo 6 de Atos. No capítulo 6 de Atos, eu tenho aqui a organização, a instituição dos diáconos na igreja. Então, esses 4 primeiros versículos vão nos mostrar um pouco de como a igreja se organizava e como essa liderança foi sendo estruturada.
Primeira coisa que a gente percebe aqui é que o crescimento do número de discípulos trouxe essa necessidade. No caso em questão, havia uma dificuldade na distribuição do alimento. Alguns irmãos não estavam recebendo alimento da forma apropriada e havia uma dificuldade para administrar isso. A liderança da igreja era exercida pelos 12. Então, eles têm que traçar um plano. A decisão de como resolver esse problema era dos 12. Então, é importante entender isso aqui e chamar atenção para esse detalhe que, nesse momento, são os 12 que vão decidir como agir. Mas na decisão que eles tomam, eles colocam a responsabilidade sobre a igreja também. Estão decidindo que vão ter mais homens organizando esse trabalho. Mas eles dizem, escolham entre vocês. A escolha dos nomes que vão ser colocados juntos na liderança da igreja para resolver essa questão é responsabilidade da igreja. Não são os 12 que escolhem os nomes. Não é uma pessoa. Não foi Pedro que tomou a frente, colocou e disse quem seriam os 7 diáconos que iam cuidar ali da distribuição dos alimentos. A igreja escolhe. Então tem o crescimento da igreja, traz os 12 apóstolos, que eram a liderança naquele momento, a tomar uma decisão, mas a responsabilidade de escolher os nomes é da igreja. E há uma divisão de tarefas aqui. Tudo era responsabilidade dos 12. Mas eles decidem que a partir desse momento, esses 7 homens que a igreja escolheria iam passar a cuidar da distribuição dos alimentos para que os apóstolos se dedicassem à oração e à palavra. Então, esse conceito de organização da igreja em Atos é importante que seja entendido. Quer dizer, eu começo com a liderança da igreja, trazendo sobre todo o povo a responsabilidade de escolha dos nomes, com a divisão de tarefas já começando a ser estabelecida aqui. Então eu tenho a liderança dos 12, os diáconos são escolhidos, em Atos capítulo 6, e eu tenho também a figura do presbítero, que aparece em Atos. Eu não tenho um texto tão claro como tem para os diáconos, dizendo quando os presbíteros passam a atuar na liderança da igreja. Mas eu tenho alguns textos, eu peguei 3 aqui, que vão falar sobre isso. Atos 11:30 está mostrando que são os presbíteros que recebem a oferta que vem para a igreja de Jerusalém. Atos 14 está falando que Paulo e Barnabé iam em cada igreja organizada e promoviam a eleição de presbíteros. Os presbíteros eram eleitos nas igrejas que eram organizadas. Esse conceito do presbítero, a palavra presbítero, ela significa ancião. E é um conceito que já vem em Israel desde o Antigo Testamento. Quando Moisés vai ao Egito falar com o povo vai ser livre da escravidão, Deus manda que Moisés vá aos anciãos de Israel. Então, a liderança em Israel era feita pelos anciãos. Havia um grupo de homens que tinham um papel de liderança sobre Israel. No tempo da igreja, a sinagoga também tinha os anciãos que lideravam a sinagoga. E você tem agora a igreja começando, trazendo a mesma estrutura, os anciãos, os presbíteros, com liderança da igreja. Em Atos 15, é um texto muito interessante porque havia uma questão a ser resolvida sobre os gentios na igreja. E o texto mostra que essa questão foi decidida pelos apóstolos e pelos presbíteros. Não eram somente os apóstolos decidindo, como em Atos 6. Não eram apenas os 12. Mas eu tenho os presbíteros participando da decisão juntamente com eles sobre como agir. Importante entender também que a Bíblia vai usar vários termos para o mesmo ofício. Então tem bispo, presbítero e pastor, são termos que identificam o mesmo ofício na igreja. Atos capítulo 20 deixa isso muito claro, porque Paulo ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso para falar com eles. E quando ele fala com os presbíteros,
Ele fala: vocês foram colocados como bispos para pastorearem a igreja. Ou seja, Paulo, tratando das mesmas pessoas, os trata como presbíteros, bispos e pastores. Então, tem vários termos identificando o mesmo ofício na igreja. E eu tenho alguns presbíteros que, com o passar do tempo, passam a se dedicar ao ensino. É o que Paulo escreve a Timóteo já no capítulo 5 da primeira carta. Eu tenho presbíteros que estão liderando a igreja, mas alguns deles se dedicam à pregação e ao ensino. Então eu tenho novamente as tarefas sendo delegadas, sendo organizadas dentro da liderança da igreja. Então, resumindo aqui a igreja em Atos, eu tenho a liderança dos presbíteros, que exerce a liderança da igreja, e alguns, de forma especial, se dedicam à pregação e ao ensino. Eu tenho os diáconos, que cuidam da assistência aos irmãos, assim como foi relatado em Atos 6. E eu tenho que os presbíteros e os diáconos eram escolhidos pela igreja. Assim, a igreja de Atos vai organizando a sua liderança. Há uma outra questão importante, que é quem é que podia ser um oficial da igreja? Quem podia ser o presbítero ou um diácono? Ainda na primeira carta de Paulo a Timóteo, temos aqui uma lista de qualificações que Paulo vai indicando. Eu estou pegando aqui a lista para o presbítero, mas a lista do diácono é muito parecida. Então diz aqui: irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico, não apegado ao dinheiro, deve governar bem a sua própria família, não pode ser recém-convertido e também deve ter boa reputação perante os de fora. Então tem aqui uma lista de qualificações para a pessoa que poderia ser colocada como oficial da igreja, como um presbítero da igreja ou como um diácono. De novo, a lista do diácono é muito parecida. A questão do apto para ensinar era mais relacionada ao presbítero, que tem esse papel dentro da igreja. Mas é importante entender que existem qualificações, não era qualquer pessoa que podia ser colocada num papel de liderança. Não era uma questão de popularidade, simplesmente. Mas eu tenho qualificações que pegam tanto a questão pessoal, ou seja, tem que ser sensato, tem que ser uma pessoa moderada, pacífica, questões familiares, marido de uma só mulher, tem que governar bem sua própria família, questões do ministério, no que no caso do presbítero, apto para ensinar. Importante perceber que aquele que vai exercer o papel de líder na igreja não pode ser um recém-convertido, mas alguém que já tem experiência e conhecimento para isso. Mesmo no diaconato, eu tenho a importância da experiência e maturidade cristã para exercer esse papel. Então, a Bíblia nos coloca quem são as pessoas que podem exercer esse ofício, qual é a qualificação necessária para isso. Então, a gente vê um pouco de como o Novo Testamento define os ofícios da igreja e quais são as qualificações necessárias para o exercício desse ofício. A questão agora é como isso acontece dentro da igreja presbiteriana no Brasil. Como na nossa igreja, a gente trata a questão dos oficiais. Como é que a gente aplica isso que a gente aprende na igreja de Atos? E falando sobre a organização da igreja, há o nosso manual presbiteriano, alguns não conhecem. Você pode baixar esse manual presbiteriano, o arquivo dele no site da IPB. Você pode comprar o livro físico na cultura cristã. E no manual presbiteriano temos alguns documentos. Temos a Constituição da Igreja, o Código de Disciplina, os princípios de liturgia, estatutos e regimentos internos para vários órgãos da Igreja, vários concílios também. Então eu tenho aqui dentro do nosso manual a nossa organização, que a gente já viu antes. A organização não nos impede de vivermos de forma espiritual, pelo contrário,
nos ajuda nisso. E citando aqui a nossa Constituição, no artigo 25, fala assim: a Igreja exerce suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência, mediante oficiais que se classificam em ministros do Evangelho ou presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos. Então eu tenho aqui o capítulo da nossa Constituição tratando sobre oficiais da Igreja, dentro dessas três áreas. A gente pode montar aqui dessa forma: os três ofícios e as três funções de cada um deles. Repara que a nossa Constituição trata a questão dos presbíteros em dois grupos: presbíteros docentes e presbíteros regentes. O presbítero docente cuida do ensino, cuida da doutrina da igreja. É o ministro do evangelho, é o pastor. O presbítero regente cuida do governo, da liderança da igreja. Mas os dois são tratados na nossa Constituição como presbíteros, assim como a gente tinha na igreja de Atos, o ofício de presbítero sendo colocado, e ainda que tivesse outros termos também identificados ao mesmo ofício do presbítero. Eu tenho aqui uma questão importante de colocar, que é: o diácono, ele não é um estágio para ser presbítero. As funções de diácono e presbítero, ela tem a mesma importância na igreja. São ofícios diferentes, com funções diferentes, mas de importância igual. Deus chama alguns irmãos para serem diáconos, Deus chama alguns irmãos para serem presbíteros, alguns para serem pastores. Eu posso ter alguém que serve a igreja como diácono e venha servir depois como presbítero também. Mas isso não é uma regra, não é uma obrigação. Alguns irmãos são presbíteros e não foram diáconos antes. Alguns irmãos são diáconos e não vão ser presbíteros, porque não foram chamados para isso. São irmãos que abençoam a igreja profundamente como diáconos, sem que haja a necessidade de passar outro ofício depois. Então são ofícios de igual importância dentro da igreja. E são ofícios, irmãos, eleitos pela igreja. A igreja elege seus oficiais. Portanto, sempre entender isso. A igreja é liderada pelos irmãos, mas a igreja os elege. E essa liderança na igreja local é feita pelo conselho da igreja. O conselho é formado pelos presbíteros docentes, pelos pastores, ministros e pelos presbíteros regentes. O conselho da igreja, esses irmãos juntos, formam o concílio que lidera a igreja local. É o primeiro concílio com que a igreja está lidando. É o conselho. Isso tem um quadro aqui para mostrar que outros concílios eu tenho dentro da igreja presbiteriana do Brasil. Eu tenho aqui as igrejas locais, cada igreja tem o seu conselho. O pastor, os pastores daquela igreja, junto com os presbíteros regentes. E eu tenho o concílio que tem jurisdição sobre as igrejas, é o presbitério. O presbitério é composto pelos pastores dessas igrejas, mas um presbítero representante de cada igreja. Então, o presbítero da igreja, ele representa a igreja no concílio, que é o presbitério. Posso ter aqui outros presbitérios, enfim, outras igrejas, outro presbitério. E eu tenho o sínodo, que é o concílio que tem jurisdição sobre os presbitérios. Da mesma forma, cada presbitério elege pastores e presbíteros que vão ser seus representantes no sínodo. E eu tenho o Supremo Concílio com jurisdição sobre os sínodos. No Supremo Concílio há uma questão importante, que os presbitérios é que indicam os representantes ao Supremo Concílio. Cada presbitério vai eleger pastores e presbíteros que vão representá-los no Supremo Concílio. Então aqui eu tenho a organização dos nossos concílios, onde eu tenho os presbíteros regentes e os presbíteros docentes trabalhando juntos em cada concílio desse, desde o conselho da igreja até o Supremo Concílio.
desde o conselho da igreja local até o Supremo Conselho, que trata da igreja de forma nacional. Que então, novamente, os oficiais da igreja, ministro do evangelho, presbíteros docentes, os presbíteros regentes e os diáconos. Cada um com sua função. Como é que a igreja se comporta em relação a isso? Como a igreja vai agir em relação a seus oficiais? E esse texto de Hebreus é muito precioso nessa questão. Diz assim, Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. O que o autor Hebreus está indicando aqui é a importância de ter uma relação de obediência aos líderes, que foram colocados ali pelo Senhor. Paulo fala em Atos 20, 28, quando ele fala com os presbíteros de Éfeso, diz: vocês foram colocados ali pelo Espírito Santo. Quando a igreja elege seus oficiais, a igreja está sendo a manifestação em assembleia do Espírito Santo, trazendo a vontade de Deus para a igreja. E esses líderes estão ali numa posição de responsabilidade sobre a igreja. E muitas vezes a decisão de um presbítero, do pastor, do conselho da igreja ou de um diácono pode não ser aquela que você goste mais. Às vezes a decisão do conselho não é o que você planejou pessoalmente, ou se o MP da igreja quer montar uma programação e o conselho fala que não pode ser daquela forma. E às vezes a gente é tentado a ter uma posição meio de revolta em relação a isso. Nós somos chamados pelo Senhor à obediência aos líderes. Mesmo que você, às vezes, de forma respeitosa, vá a seu líder e questione e pergunte o motivo daquela decisão, temos o direito de fazer isso. Mas sempre na posição de submissão. De entender que esses irmãos estão ali colocados como pastores, presbíteros, diáconos, chamados pelo Senhor para isso, colocados ali pelo Espírito Santo. E entenda que a posição do líder da igreja é uma posição daquele que vai prestar contas pelo trabalho que está sendo feito. Ser um oficial da igreja, né, não é só uma questão de autoridade, é uma questão de responsabilidade. O pastor da igreja, o presbítero da igreja, o diácono da igreja, ele presta conta do seu trabalho. Então, muitas vezes, a decisão que é tomada com dor no coração, porque a gente não quer fazer aquilo. O presbítero, o pastor, o conselho decide alguma coisa que sabe que os irmãos não vão achar da melhor forma, mas entendem que aquilo é a vontade do Senhor para a igreja e a responsabilidade deles fazer isso. Eles prestam contas por isso. Então, seja o suporte na vida do oficial da sua igreja. Seja aquele que não só obedece, mas que abençoa a vida do seu pastor, a vida do seu presbítero, a vida do seu diácono. Manifeste apoio a ele. Esteja junto com ele, para que o trabalho dele, como diz aqui o texto, não seja um peso, mas que seja algo feito com alegria, com proveito para a igreja. Então, não percam a chance de expressar e oferecer ajuda, apoio, obediência, submissão à liderança da sua igreja. Mais ainda, a igreja tem que estar muito atenta para ouvir o chamado do Senhor. Deus pode estar chamando você que está assistindo isso agora aqui para ser um oficial da igreja. Ser um diácono, ser um presbítero, ser um pastor. O reverendo Gomes vai estar falando aqui nessa semana sobre vocação. Deus pode estar te chamando, Deus chama os jovens. E essa é uma conferência promovida pela UMP. Deus tem chamado os jovens ao trabalho. Deus tem chamado os jovens ao trabalho da diaconia. Deus tem chamado jovens em várias igrejas, temos membros da UMP que
fazem parte do conselho da igreja, como presbíteros. Desde os chamados jovens ao ministério pastoral. Não fuja do chamado. Não seja tímido ao chamado do Senhor. É algo que pode parecer difícil para muita gente, pode parecer algo complicado trabalhar na igreja como oficial. Se o Senhor está te chamando, fala, eis-me aqui, eu vou atender o chamado. O tempo nosso na UMP, e foi assim na minha vida, e eu creio que pode ser na vida de muitos irmãos, o tempo nosso de UMP é um tempo de preparação para muita gente para ser um oficial da igreja. Nosso trabalho como diretoria, confederação sinodal, nos ensina o trabalho de oficiais daqui a pouco. Para muitos, nos ensina o trabalho de oficiais para hoje. Então, ouça o chamado do Senhor. Paulo escreve a Timóteo, se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Irmãos, é uma honra poder servir o Senhor dessa forma. Não fuja disso. Para a gente terminar, a promessa do Senhor para aqueles que servem a igreja como seus oficiais. Paulo escreve a Timóteo, falando aqui especificamente aos diáconos. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Irmãos, a promessa é do Senhor, a recompensa vem do Senhor. Não é uma coisa que vem só da igreja, não é um reconhecimento da igreja. Nós nos colocamos como oficiais da igreja, não pela popularidade que isso vai trazer, mas é porque o Senhor nos chama. E Ele nos garante uma excelente posição. É Ele que nos traz isso. A honra vem dEle. E ainda, Pedro escrevendo aos presbíteros, aqueles que exercem o trabalho, Pedro diz que quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês, oficiais da igreja, receberão a imperecível coroa da glória. A promessa do Senhor para aqueles que servem a igreja como seus oficiais é clara no texto bíblico. Abre teu coração. Deus pode estar chamando você hoje para exercer esse papel. E para aqueles irmãos que já hoje exercem o papel de oficiais da igreja, como presbíteros docentes, presbíteros regentes ou como diáconos, que o Senhor abençoe e fortaleça a tua vida. Que você tenha seu ânimo renovado, lembrando que temos uma coroa da glória preparada pelo Senhor para nós. E você que está nos assistindo, especialmente jovem que nos assiste, preste atenção no chamado de Deus para a tua vida. Deus pode estar preparando você para isso, para um tempo de servir ao Senhor e servir a igreja como seu oficial. Que Deus nos abençoe profundamente nessa conferência.